internet, pelo Facebook, Sr. Aurélio Robles, pela comunitária Vida Nova. Tenham todos um bom dia também. Nós estamos dando início a mais essa atividade nos domingos de manhã. Não sem antes que façamos uma prece. Eu convido a todos, então, fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Agradecidos que somos, Mestre Jesus, por nos ter proporcionado mais essa oportunidade, mais essa manhã, onde nós estamos aqui nessa casa bendita, mergulhados nessa energia do nosso Mestre Jesus, trazidas pela direção espiritual e que nos proporciona toda essa paz, toda essa harmonia, que possamos ser auxiliados por esses amigos espirituais, para que possamos receber as inspirações e transmitir as melhores palavras, para que todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar hoje do tema que está no Livro dos Espíritos, que fala do direito de propriedade e fala sobre o roubo também. Esse tema está no livro 3, capítulo 11, do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar das questões 880 a 885, são 6 questões. Então, o capítulo 3, o livro 3, capítulo 11, fala da lei de justiça, de amor e de caridade. Essas questões vão da 873 a 892, mas a gente teve que picotar elas, porque senão fica muito extenso. Nós falamos dia 10 de agosto das questões 873 a 879, nós falamos de justiça e direitos naturais. Hoje, as questões 880 a 885, direito de propriedade e direito de roubo. A primeira questão, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual o primeiro direito de todos os direitos naturais do homem? Vamos analisar bem essa questão, essa pergunta que Kardec faz. Qual o primeiro direito de todos os direitos naturais? A gente viu lá atrás, em outras exposições de outros companheiros, inclusive minha, quais eram essas leis naturais. E a primeira delas era o direito de adoração, as leis de adoração. O que é a lei de adoração? Adorar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não tem como adorar a Deus sem que a gente adore o próximo, né? Então essa era a primeira lei natural. Tinham outras, né? Lei do trabalho, lei de reprodução, de conservação, de destruição, viver em sociedade, viver em progresso, amor e justiça, enfim, tinha outras leis. Mas a primeira de todas é a lei de adoração. E Kardec pergunta: qual o primeiro direito de todos os direitos naturais do homem? Qual é o primeiro direito? E a resposta é bem clara, né? O de viver. Todos nós temos o direito de viver, é uma lei natural de Deus. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Muito importante a resposta também, porque nós estamos falando do corpo físico, porque todos nós sabemos que o espírito é imortal. Ninguém consegue matar o espírito. Ninguém consegue matar o espírito, né? Mas o corpo se consegue destruir o corpo físico, né? Então, ninguém pode atentar contra a vida física. Somente Deus é que lhe apraz nos chamar quando for da conveniência ou quando já venceu o nosso prazo de estadia nesse plano. Mas
existem várias formas de se matar uma outra pessoa. Além dessas que a gente já conhece, né, dando um tiro, atropelar uma outra pessoa consciente do atropelamento, sem ser da forma acidental, existem outras formas também de se tirar a vida de uma outra pessoa. Nós podemos matar a vontade da pessoa viver, desanimando-a, falar: você não serve para nada, você é um fraco, você não presta. Então você desanima a pessoa a viver, você vai fragilizando a vida da pessoa. Isso também é uma forma de matar, nós não podemos fazer isso, né? Uma outra forma de matar, aí seria se auto-matar, é o suicídio. Ninguém pode atentar contra a vida de ninguém, nem a sua. Nem a sua. Você não pode tirar a sua própria vida. Existem outras formas também de tirar a vida de outras pessoas. Será que as guerras tiram a vida de outras pessoas? Lógico que tira, né? Os presidentes, as pessoas que se brigam um com o outro, e aí vai os soldados para a guerra, aquelas armas mortíferas, está se tirando a vida de uma outra pessoa. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nós temos o direito de viver, né? E as penas de morte também tiram a vida de outras pessoas? Tiram. Então, quando a gente começa a analisar as leis naturais e as leis de Deus, a gente vê o quão nós estamos tão distante das nossas legislações de chegar nas leis naturais, de chegarem nas leis de Deus, né? Então ninguém pode tirar a vida do outro e nem a nossa própria. Cabe somente a Deus pôr um termo nas nossas vidas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós fazemos, porque às vezes a gente acha que a gente não está fazendo nada para ninguém, mas toda vez que a gente desanima uma outra pessoa, enfraquece outra pessoa, fragiliza essa outra pessoa, nós podemos estar incentivando ela a pôr um fim na vida dela. A próxima questão, Kardec pergunta: o direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar quando não puder mais trabalhar? Os espíritos respondem sim, né? Mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta. Mesmo alguns animais lhe dão o exemplo desta previdência. Lógico, a gente pode fazer a nossa reserva para a nossa velhice, para que a gente não seja mais um peso para a sociedade, mais um pedinte para a sociedade. Lógico que nós podemos fazer. Devemos fazer isso. Mas se nós tivermos algum excesso e nós pudermos ajudar a sociedade, que o façamos. Então não pode ser com fim egoísta, como diz aqui, né? E não amontoar como um egoísta, somente pensando em si próprio. É necessário a gente também pensar nos outros, né? Compartilhar o que nós temos. A 882, Kardec pergunta: o homem tem o direito de defender o que ajuntou pelo trabalho? Nós temos direito de defender aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho? A resposta ela é um pouquinho complicada, né, de a gente entender ela, mas a gente vai tentar interpretar. Deus não disse: não furtarás. E Jesus é preciso dar a César o que pertence a César. Deus disse: não furtarás, quer dizer que é para mim não furtar do outro aquilo que não é meu. Então, o outro também não deve furtar o que é meu. Mas nós temos que ser honestos, né? Como diz essa frase de Jesus, né? É preciso dar a César o que pertence a César. Nós precisamos pagar os nossos impostos direito. Eu sei que é terrível pagar, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas nós temos que pagar os nossos impostos corretamente. Ah, mas um governo corrupto que desvia, que não aplica... O problema é deles. O problema é deles. O problema não é meu, não é de quem paga. O problema é de quem desvia, é de quem faz as coisas erradas.
Quem está tendo débito ou trazendo débitos para outras encarnações? É quem faz errado. Agora, não é porque o outro faz errado que eu vou fazer errado porque ele faz errado. Não é assim que funciona. Nós temos que fazer o certo. Então, temos que pagar os impostos? Vamos pagar os impostos. Vamos ser honestos, né? É dar a César o que é de César. Então, nós devemos ser o mais honestos possível, pagando os nossos impostos e, se sobrar recursos, em tudo isso ainda, ajudar as pessoas que mais precisam. Ninguém pode subtrair algo que é nosso. Ninguém pode. Mas compartilhar, ou seja, de livre e espontânea vontade, eu pegar algo que é meu para ajudar o outro, isso eu posso fazer. Ali eu posso não, é dever, é obrigação nossa fazer. Porque a gente não vai levar nada desta vida. Kardec faz esse comentário. O que o homem amontoa por um trabalho honesto é uma propriedade legítima. É legítimo isso, né? Que tem o direito de defender, porque a propriedade, que é fruto do trabalho, é um direito natural, tão sagrado como de trabalhar e de viver. Muito importante essa colocação de Kardec, que nós temos sim que defender a nossa propriedade. Mas nós temos das leis naturais, uma delas que é a mais importante na primeira questão. Qual é o nosso direito? O direito de viver. Muitas pessoas estão perdendo a vida por defender muito aquilo que ele julga ser seu. Um relógio, um celular, um carro, chega o ladrão com uma arma ou dá almoço. Muitas vezes a pessoa, por não dar, acaba perdendo a vida. Então, é importante a gente defender as coisas que são nossas, sim, mas a vida ela é mais importante. Ah, mas eu fiz tudo que o bandido pediu, mas mesmo assim ele me matou. Paciência, mas você fez. Pelo menos se você partir, ninguém vai te poder apontar o dedo e falar, poxa vida, você deveria ter entregue o carro, ou o celular, ou o relógio, que foi, seja lá o que for, porque a vida ela é mais importante. Então, defender a propriedade é importante, mas defender a vida é mais importante ainda. Então, entre escolher um e escolher outro, sempre a vida. Na 883, Kardec pergunta, o desejo de possuir está na natureza? Será que é natural esse desejo de possuir? Os espíritos respondem sim, mas quando o homem só deseja para si, para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Então, no aspecto material, nós viemos para esse mundo sem nada, sem roupa, sem nada. Alguém tem que vestir a gente. E nós vamos retornar também com roupa, porque alguém vai vestir. Porque nós não vamos ter condições de nos vestirmos. Então nós corremos aqui, lutamos para ter, e nós não corremos e lutamos para ser melhor, né? Então a gente corre muito para ter, e muitas vezes nós esquecemos de ser melhor. Então, como nós vamos voltar sem nada, lógico, como nós já dissemos em outras questões, nós não podemos ser peso para a sociedade, mas ter o necessário para nós e ajudar o próximo é nosso dever. O egoísmo, gente, é um câncer que nós trazemos de outras encarnações, é um câncer espiritual. Pensar somente na gente é um câncer que nós trazemos de outras encarnações. E é necessário que a gente comece a eliminar essa erva daninha, é necessário a gente começar a combater isso dentro de nós. Aí tem uma outra questão, né, na 883A, que Kardec pergunta, não é legítimo, entretanto, o direito de possuir, visto que aquele que tem o direito de que viver não é carga para ninguém? E os espíritos respondem, há homens insaciáveis e que acumulam sem proveito para ninguém, ou para satisfazer suas paixões. Crês que isso seja bem visto por Deus? Aquele que, ao contrário, amontoa por seu trabalho para ajudar seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Aqui a resposta começa falando
que nós muitas vezes amontoamos para satisfazer as nossas paixões. As nossas paixões são altamente destrutivas para nós. Lembra que a gente não deve destruir nem o nosso corpo, nem se suicidar? O suicídio não é aquele que a gente faz somente se jogando debaixo de um caminhão ou dando um tiro. O suicídio também, de outras formas, a gente acaba diminuindo a nossa vida corporal nesta fase, com as nossas paixões. Quando nós se entregamos nas bebidas alcoólicas, nos vícios do cigarro, ou de outras drogas, ou de excesso de alimentação, nós estamos fazendo o quê? Se suicidando. Nós estamos destruindo o nosso corpo físico. Ah, mas isso é pouca coisa, eu vou ver um mês a mais, um ano a mais. Não sabemos. Não sabe quanto tempo que a gente vai ver a mais. De qualquer maneira, vai ser uma falta para a nossa experiência nessa encarnação. Então, essas paixões nos levam a quedas. Elas fazem com que a gente diminua o nosso tempo de vida nesse corpo físico. Então, nós precisamos ir parando com esses nossos excessos. Todos nós o temos. Não adianta ficar apontando o dedo um para o outro, não, que todos nós o temos. Seja numa coisa, seja em outra, a gente sempre se excede em alguma coisa. E quando a gente faz bom uso dessas coisas, essa sobra de recursos, poderíamos ajudar outras pessoas, né? O dinheiro que muitas vezes eu gasto numa bebida alcoólica, ou num cigarro, ou qualquer outra coisa, essa sobra eu posso ajudar outras pessoas. Mas tem pessoas que falam assim, mas eu faço tudo isso e também ajudo outras pessoas. Só que aí você tem que olhar para o seu corpo, né? Você está destruindo o seu corpo. Na 884, Kardec pergunta, qual é o caráter da propriedade legítima? Qual é o caráter da propriedade legítima? E os espíritos respondem, não há propriedade legítima, senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outra. Então, tudo aquilo que a gente adquire com o fruto do nosso trabalho, que a gente não prejudique outras pessoas, é uma propriedade legítima. Mas será que a gente tem somente propriedade legítima? Tem muitas coisas que passam despercebidas, né, pelas nossas legislações, que não são ilegais na nossa legislação, mas na lei da natureza não é correto. Por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa ou em qualquer outro lugar e eu subtraio uma caneta, um papel, uma borracha, qualquer coisa. Mas é só, a empresa é rica, muito rica, o que vai fazer diferença? 10 folhas de papel, uma caneta, de fato não vai fazer diferença nenhuma para eles, mas é seu, não é seu. Você passa numa fazenda cheia de laranja, vou pegar lá 10, 20 laranjas, é seu, não é seu. Ou canavial, vou pegar 2, 3 canas, é seu, não é seu. Isso é roubo, isso é propriedade, né? Que passa, é ilegal, você vai ser preso por causa disso? Não, não vai ser preso. Mas está nas leis naturais, nós não estamos sendo honestos, nem com a gente, nem com o outro. Vamos se pôr no lugar do outro. Se eu fosse proprietário dessa empresa e eu tivesse um empregado assim, eu gostaria? Não gostaria. Então não faça ao outro o que você não quer que façam para você. Isso é fazer ao outro o que você... Jesus disse isso, né? Faça ao outro e que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, mesmo em pequenas coisas, nós estamos praticando roubo. Que a legislação nossa não abarca, mas ela é ilegal. Aí tem um comentário de Kardec que diz assim, a lei de amor e de justiça, proibindo de fazer a outrem o que não desejáramos que nos fizessem, condena por isso mesmo todo meio de aquisição contrário a essa lei. É aquilo que nós dissemos, né? Não quero para mim, não faça para o outro.
Então, a gente precisa começar a ficar observando esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente faz assim despercebido. Ah, não, parece que não tem maldade nenhuma. Tem sim. A gente tem que ser justo no pouco para ser merecedor do muito. O próprio Jesus disse na parábola dos 10 talentos. E a última questão, hoje a nossa exposição vai ser curtinha, tá? A nossa última pergunta é: o direito de propriedade é indefinido? Os espíritos respondem, sem dúvida. Tudo o que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente direitos de convenção que a justiça natural reprova. Nós já comentamos isso, né? Coisas que passam pela legislação, mas a lei natural reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que compreendem melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. Então, muitas coisas estão na nossa consciência. E quem vai apontar para os nossos erros é a nossa consciência. Nós sabemos se nós fizemos certo ou errado. E não adianta falar, não fiz. Não, você sabe que você fez. E a espiritualidade superior sabe que você fez também. Então não tem como você esconder nada disso, né? Então nada passa impune pela justiça divina. E quando aqui fala o que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte, quando a gente olha o nosso passado, a gente vê muitas coisas que eram legais, mas hoje para nós a gente abomina, a gente fala, puxa vida, eu tive coragem de fazer aquilo? Tive, e fizemos. Quer um exemplo? A lei da escravidão. Os negros eram propriedades nossas. Eu podia fazer o que quisesse com o negro. Matar, açoitar. Ele era minha propriedade. Eu podia vender. Ele era um objeto como uma vaca, um boi. Era um objeto. Eu podia fazer o que eu quisesse com o negro. Então a gente vê que lá atrás isso era legal. Estava dentro da lei. Mas hoje a gente fala assim, eu não sei se em outra encarnação a gente pode até ter sido negro, né? Ou branco, ou... a gente não sabe o que a gente foi. Graças a Deus que a gente não sabe, senão a gente ia sofrer muito em saber ou que a gente foi torturado ou que a gente torturou alguém. Eu acho que a gente não iria conseguir viver direito. Então Deus, na sua sabedoria, bloqueia essas coisas, porque para nós ia ser muito ruim. Mas ficou muito importante que aquilo que no passado era legal, para nós hoje é injusto. E daqui 200 anos, nós vamos falar assim, poxa vida, nós tínhamos coragem de fazer isso lá em 2025? Fazíamos. E daqui 200 anos, nós vamos falar assim, poxa vida, nós éramos muito atrasados, né? Bem, era isso que eu tinha para passar sobre direitos de propriedade e roubo. Espero que todos tenham compreendido. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto fiquemos aqui, fiquemos em silêncio.